Olá, tudo bem com você? A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Estamos aqui para mais este devocional e hoje eu quero estar falando do versículo isolado que nós falamos da semana de ontem e aquele versículo da lei de ouro, da lei áurea. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Mateus capítulo 7, verso 12. A regra áurea, ela não foi criada originalmente pelo Senhor Jesus. A lei de ouro, você pode encontrar ela em diversas outras formas, falando a mesma coisa, com mudança um pouco da frase. Você vai achar ela, na maioria das vezes, no sentido negativo. Lá no livro apócrifo de Tobias, capítulo 4, verso 15, você vai ler: Não façais aquilo que não farieis. Bem no estilo apócrifo, antigo, sem atualização. Mas também está nos escritos de Léo, Filó, Sócrates, Aristóteles, Confúcio, grandes homens religiosos do passado. E aqui, né, o Sócrates, o Aristóteles é filosofia. Confúcio, uma religião muito predominante na China. Mas o Senhor Jesus, ele coloca essa sentença da regra áurea no lado positivo. Ele fala: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós a eles. Então o Senhor está querendo nos dizer: plante o bem que você quer colher. Plante o positivo que você quer colher. Ok. Santo Agostinho escreveu contra alguns homens que traziam este fato, colocando uma descredibilidade nos ensinos do Senhor, querendo desfazer o ensino do Senhor, desdenhar o ensino do Senhor, colocando esta regra áurea. E Santo Agostinho foi um homem fantástico para o nosso tempo, um tipo de apóstolo Paulo do seu tempo. Ele é chamado de Santo Agostinho porque ele combateu algo chamado pelagianismo na época dele. E o pelagianismo, ele colocava a igreja e toda a obra da igreja, por um sujeito chamado Pelágio, totalmente como no braço da carne, a obra pura. Você faz, por isso que você faz, Deus te ajuda. É aquela coisa, né? Faz sua parte que te ajudarei, igual os antigos falam. E isso não é o Novo Testamento. Então Agostinho combatia isso, ele combatia muito o Pelágio. E era tudo por meio de notícias de jornal. Os jornaleiros da época ganharam muito dinheiro, porque Pelágio ia, lançava uma nota, aí o jornal já esperava a resposta de Agostinho, que lançava uma descredibilidade àquilo que Pelágio escreveu, então ele combatia, e o Pelágio combatia Agostinho. E eu sei que no fim, tanto a Igreja Católica como a Igreja Protestante se beneficiou dos ensinos. Então você vai ver ele chamado de Santo Agostinho por causa da Igreja Católica e dentro da própria Igreja evangélica, né, dos cristãos, alguns usam. Eu gosto de usar Santo Agostinho só para ter a oportunidade de contar essa história para você. Mas alguns usam Agostinho de Hipona. E para mim tá tudo bem. Santo Agostinho, porque nós somos santos, ele também era santo. E aleluia por isso. Então ele escreveu contrariando, né? Combatendo as pessoas que desacreditavam que o Senhor estava trazendo um evangelho equivocado, ruim, usando questões de outros e tal. Ok, nós precisamos lembrar que toda a verdade se originou daquele que é a verdade, que é o Senhor Jesus. Por isso,
se refere aos ensinos dos primeiros 11 versículos, especialmente os ensinos referentes ao julgamento do próximo. Estamos falando aqui do capítulo 7. Então você tem ali os ensinos que vem andando, né? O Senhor ensinando sobre oração, e depois ele fala que você pode pedir, bater e buscar, porque se o homem que o filho pede pão, ele não dá pedra, imagina Deus. Então o Senhor põe a regra áurea como se fosse um tipo de ponto de conclusão daquela base. Ok, vamos lá. Mas a atitude de Deus ao dar seus filhos aquilo que necessita ilustra a atitude que nós devemos tomar. Então, como que funcionaria a regra áurea no caso? Jesus colocou ela de forma positiva. Façais aos homens aquilo que vocês querem que vos sejam feito. Porém, antes que nós façamos alguma coisa aos homens, antes que eu, antes que você, antes que a nossa igreja, antes que a nossa célula faça alguma coisa para alguém, nós vamos entender que o Senhor Jesus, que o Deus Todo-Poderoso já tem feito em nós, já tem feito sobre nós. Então nós vamos replicar a bondade da qual o Senhor já derramou sobre nós. Então o Senhor não está falando assim, ó, avalie os homens e agora age com eles. Não, não tem nada a ver com os homens. Os homens vão ganhar a bênção. Sejam eles quem for, mereçam ou não mereçam. Por quê? Porque o Senhor está querendo dizer que nós devemos replicar. É como se Deus estivesse falando, eu estou sendo benévolo com vocês. Vão e sejam benévolos. Então nós estamos partindo do ponto em que o Senhor é quem iniciou o que se faz. Deus não pede para nós fazermos coisas sem Ele mesmo fazer, foi esse o exemplo do Senhor Jesus em toda a terra. Então a questão aqui, ela é muito poderosa. Então o Senhor, ele elevou muito alto a regra de ouro, a regra áurea. Aleluia! Então, nós, como discípulos do reino, devemos imitar a natureza do nosso Deus e não a dos homens. A reciprocidade não transparece nos pensamentos de Jesus. Então, a base desse ensino é espírito de amor, espírito de misericórdia. E o maior exemplo desse espírito foi dado por Deus. Aleluia! Glória a Jesus! Então, os homens que se interessavam pelos ensinos de Deus devem imitar a Deus. Nós nos interessamos pelos ensinos do Pai? Nós nos interessamos pelo nosso Senhor que nos chamou e nos comprou? Então vamos imitar. Aleluia! Glória a Deus! E imitá-lo mediante a lei do amor, que é ilustrada pelo Senhor. Nós vimos isso no capítulo 5, do 38 ao 48. Você pode ver isso também no capítulo 22, verso 39. O próprio apóstolo Paulo, ele escreveu algo. Ele disse, pois isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E se há qualquer outro mandamento, e se há qualquer outro mandamento, tudo nessa palavra se resume. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, se nós pegarmos amar o próximo como a ti mesmo, nós vamos fazer a regra de ouro funcionar como o Senhor Jesus pediu. Ok. Aleluia. É evidente que se um homem agir assim, não pagará mal por mal. Uma narrativa de Hillel, ele ilustra o ensino da regra de ouro na Torá, no judaísmo, né? Ele conta uma história assim. Um gentil interessado na religião judaica solicitou ao grande sacerdote Shammai que o ensinasse a substância da lei, enquanto se equilibrava de pé numa perna só. O sacerdote Shammai lhe virou as costas indignado, e então o gentil saiu dali, fez o mesmo pedido ao sacerdote Hillel. Esse, equilibrando-se também numa só perna, né, o Hillel, replicou uma citação de Tobias, capítulo 4, verso 15. O que odeias, não faças a ninguém. Hillel também acrescentou, o que te for odioso,
não faças ao teu próximo. Isso resume a Torá inteira. Tudo mais é interpretação. Olha que legal essa historinha, né, antiga desses sacerdotes famosos, né? Quem é pastor Willéu, Shammai? Bom motivo para você pesquisar, estudar, faz muito bem. Ok. É, vamos concluir isso. Então, tem uma citação em Lucas 6,31 que serve de introdução à declaração que o Senhor dá aos seus discípulos, quando ele fala: amem seus inimigos. Então, o Senhor, ele vai propor para nós a regra de ouro, mas não no sentido que ela é falada em outros lugares, não no sentido negativo, e sim no sentido positivo. O bem que Deus tem nos feito, replicaremos ele para quem quer que seja. Aleluia! Glória a Deus, glória a Jesus, que bênção, viu? Olha, te dei um pouco de aula de teologia, tá? Mas só uma pitadinha e com vida, tem que ter vida. Então a regra de ouro é essa: faça o bem às pessoas, porque o nosso Deus está fazendo o bem para você. Ah, não vou ser bobo de ninguém. Ah, eu não vou ser um trouxa. Eu não vou fazer papel de palhaço. Sabe essas coisas feias que as pessoas falam quando elas querem ignorar os homens e resistir os homens e dizer que parou com isso, com aquilo? Presta atenção, sua vida não é com homens, sua história não é por homens, não são homens que escreverá o seu futuro, não são homens que decidirá a sua história, sua vida é com o Senhor Jesus Cristo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Por isso, o bem do qual ele fez a você, o amor do qual ele amou a você, a vida da qual ele tem dado a você, dê ela a todos. Você recebe de Deus e transpassa aos homens. Por isso, tire os olhares dos homens. Olhe para o alto, olhe para o teu Pai, olhe para aquele que te assiste, oh Senhor Jesus. Querido irmão, tenho te falado isso. O Sermão do Monte é para servos, para trabalhadores do reino, para aqueles que vão receber um galardão, para aqueles que vão avançar com Cristo. Você não trabalha para ser salvo, você não trabalha para ser abençoado, você trabalha porque você sabe que você é um cidadão do reino, porque você ama, porque você quer retribuir essa bondade do Senhor toda fazendo algo para Ele. E Ele tem te dado espaço no reino, e é um privilégio tremendo isso. Por isso eu oro para que você encha seu coração do melhor do Senhor, do melhor da vida do Senhor, e flua. Amém? Pai, em nome de Jesus, sobre este irmão, sobre esta irmã, faça com que eles, e também eu, e também a tua igreja, faça com que a regra áurea, a regra de ouro, prospere entre nós, flua entre nós, avance entre nós, para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém? E até amanhã. Amanhã a gente volta para a glória de Deus, continuando com o Sermão da Montanha.